Hoje vamos ver na prática como implementar o padrão Fluent Interface no PHP, que faz parecer até que nossas classes conversam com a gente, deixando a utilização delas muito mais simples e fácil de entender. Saudações, Dev das Galáxias! Eu sou o Léo e você está no Codebase 42, onde a resposta para a vida, o universo e tudo mais, além de 42, é escrever um código melhor, mais fluido e mais fácil de entender. Sabe aquela classe no seu projeto que possui muitas opções e parâmetros e muitas vezes até opcionais? Hoje eu vou te mostrar aqui como deixar a utilização dela muito mais simples, fluida e fácil de entender usando o padrão Fluent Interface. Então pegue sua toalha e vamos para o código. Aqui então eu criei um projeto bem simples para a gente exemplificar. Ele só tem uma classe aqui, que ela vai servir para poder mandar um e-mail. E eu criei também um arquivo de teste para a gente poder rodar essa classe. Essa classe, atualmente, ela só tem um construtor, que ela vai receber aqui todos os parâmetros que eu preciso para poder mandar esse e-mail, e o método send que mandaria esse e-mail. Atualmente não tem nenhuma lógica aqui, eu só estou exibindo na tela qual que é o valor de cada um dos parâmetros aqui, só para saber se está tudo salvo certinho. Aqui no meu arquivo de teste, eu criei dois testes aqui. Um é se o e-mail pode ser enviado, e um outro que o e-mail não pode ser enviado duas vezes se não tiver aquela flag de forçar. Aqui no método send eu coloquei uma flag para forçar o e-mail a ser enviado de novo, caso ele já tenha sido enviado antes. E para rodar esses testes, eu criei um comando aqui no meu Composer para rodar o PEST. Então eu só preciso rodar Composer Test e ele vai rodar o PEST. Aqui já dá para ver que ele passou os testes e aqui em cima ele imprimiu na tela o resultado daquele método send. Agora o problema que eu tenho nessa classe aqui é que eu tenho vários parâmetros aqui no meu construtor, a grande maioria deles é opcional e tudo isso deixa muito confuso a implementação dessa classe. Eu poderia até usar argumentos nomeados aqui, no caso, para poder pular os argumentos que são opcionais, mas ainda assim fica uma sintaxe meio complicada na hora de implementar. Aqui, por exemplo, no meu teste, eu estou passando todos os parâmetros, não estou usando argumentos nomeados, mas eu poderia nomear aqui. Mesmo assim, eu acho que não fica uma sintaxe muito legal, certo? Eu tenho um outro problema aqui, que eu queria deixar esse padrão template como opcional, porque eu quero deixar um valor padrão para ele aqui na minha classe, eu só quero passar ele se eu quiser sobrescrever o padrão. E também eu queria fazer a mesma coisa com o from, mas o to eu queria que fosse obrigatório para sempre ser enviado. Mas eu não queria reordenar eles aqui e colocar o to primeiro, porque eu acho que não faz sentido você passar o to e depois o from ou o template, fica meio fora de ordem. Mas eu não consigo implementar no PHP um parâmetro opcional primeiro e depois um parâmetro obrigatório. Isso é um erro. E é na hora de resolver esses problemas que o padrão Fluent Interface é uma boa solução. E o resultado que eu queria alcançar aqui é mais ou menos uma implementação desse jeito aqui. Eu acho que você já deve ter visto alguma implementação parecida em alguma classe, de repente se você usa algum framework como Laravel, por exemplo. As migrations do Laravel são todas feitas com Fluent. E como que eu faço para alcançar isso aqui numa classe implementada por nós mesmos? Algumas coisas eu já consigo identificar aqui. Primeiro, eu queria criar esse método estático make, que na verdade vai criar uma instância. Então ele seria um construtor estático. E depois, cada um desses métodos aqui, ele teria que injetar um valor específico dentro da minha classe, para depois eu poder executar o método send e ele usar todos esses valores que eu já passei anteriormente. Então vamos ver como a gente implementaria essa solução aqui dentro dessa classe meu. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar todos esses parâmetros aqui do construtor. E com isso eu já consigo até definir os valores padrões que eu queria aqui. Então vou deixar o meu template aqui como o default, por exemplo. E o valor de from, ele poderia vir de uma variável de ambiente, do banco de dados, mas nesse caso aqui, só para fins de teste, eu vou deixar ele estático aqui na classe. O valor de to vai ser obrigatório, então eu não vou colocar nenhum valor padrão. O valor de CC, BCC, assunto e o corpo do e-mail também eu vou deixar com valor padrão aqui. E a mesma coisa para os attachments. Com isso, eu já consigo até apagar esse meu construtor aqui, que ele não vai mais ser usado para nada. E vou criar aquele meu construtor estático, que eu chamei de make. E esse método make vai retornar uma instância de si mesmo. Então, self.
e ele vai retornar um new self. Eu vou criar então um novo teste lá para a gente testar essa nova implementação. Eu vou duplicar esse daqui. E eu vou jogar essa implementação aqui para cima. E eu vou passar aqui esse only nesse teste, porque quando eu rodar os testes, ele vai rodar somente esse daqui. E vamos ver lá se isso aqui já funciona. E aqui ele passou. Essa parte de baixo agora nós vamos só ignorar, então eu vou só empurrar tudo aqui. E vamos começar a implementar agora os métodos da minha classe. Eu vou só colocar no meu teste aqui, inclusive, o método send, para a gente ver o que vai acontecer. E aqui ele deu um erro dizendo que o valor de to ele não pode ser acessado antes de ser inicializado. Isso é porque minha propriedade to ela é obrigatória, só que eu não passei nenhum valor para ela, certo? Então o primeiro método que nós vamos implementar aqui vai ser o método to. E aqui que está o pulo do gato para implementar o padrão Fluent Interface. Todos os métodos fluentes ele tem que retornar a própria instância da classe de novo. Então todos eles vão retornar self de novo. Aqui nós vamos setar o valor de to, recebendo o argumento desse método, e retornamos this. Aqui agora no meu teste, eu vou então adicionar o valor de to, e eu vou rodar o teste de novo para ver se funcionou. E passou. Dá para ver aqui agora que meu template é o default, porque eu já tinha criado um valor default para ele. O valor de from também está como padrão, e o to é esse que eu passei agora. Agora aqui então o próximo passo vai ser implementar os próximos métodos. Todos eles vão ter que ter essa estrutura de receber um valor que vai ser atribuído para essa propriedade e ele tem que retornar a própria instância de novo. Então eu vou implementar todos eles rapidinho aqui. Eu implementei quase todos aqui, eu deixei a parte do attachment por último, e eu deixei eles fechadinhos aqui pra gente conseguir ver que tá tudo feito aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos testar esses caras aqui lá no nosso teste, pra ver se tá tudo certo. Vamos rodar nosso teste aqui pra ver. E deu pra ver que passou certinho, inclusive aqui dá pra ver que o meu template foi alterado, o from foi alterado do padrão, e os outros valores foram passados certinho. E agora o attachment. O attachment, aqui na minha classe, é uma lista de arquivos, certo? Eu não quero forçar um método que ele passe sempre todos os itens de uma vez, eu quero ter a possibilidade de passar um por um. Então para isso, eu vou criar um método attach, que vai popular o valor dessa propriedade attachments. Que por sua vez vai retornar self. E eu quero que meu método attach receba pelo menos o nome de um arquivo. Mas eu quero ter a possibilidade de poder passar mais de um arquivo por vez. Nós temos algumas formas de fazer isso. Eu poderia aceitar um array de strings aqui. Eu também poderia deixar o número de argumentos desse método variável, usando essa sintaxe com os 3 pontos. Que aí nesse caso eu posso receber um ou mais attachments. E no caso aqui é essa a solução que eu vou implementar. Eu vou colocar aqui então esses 3 pontos. E a implementação do método vai ter que mudar um pouquinho também. E para isso eu vou usar a função do PHP ArrayMerge. Vamos lá para o nosso teste de novo para tentar rodar isso daqui então. E a primeira coisa, eu quero ter a possibilidade de passar somente um arquivo. E vamos ver o que acontece aqui no nosso teste. E ele está recebendo de attachments aqui, então, o teste1.jpg. E o que acontece se eu passar mais de um arquivo aqui? Ele adicionou aqui, então, no array de arquivos, o teste2.jpg. E uma outra sintaxe que eu posso utilizar aqui é chamar o método attach de novo. Então nesse caso aqui agora eu tenho que ter 3 arquivos anexados, vamos ver lá. E tá lá, teste 1, 2 e 3.
E agora então, olhando a implementação dessa classe usando o Fluent Interface comparado com o que a gente utilizava anteriormente, olha como é que fica muito mais fácil de entender. Olha como parece que a classe conversa com a gente. Eu estou dizendo aqui então, faça um mail com esse template, dê esse e-mail para esse e-mail, com cópia para esse e-mail, com cópia oculta para esse e-mail, com assunto esse assunto, com o corpo esse corpo, adiciona esse arquivo e esse arquivo e manda. Enquanto que na outra implementação, eu criava uma instância, passava os parâmetros e mandava um send. Além disso, se aqui eu não quero passar um determinado parâmetro, ele simplesmente não faz parte da conversa mais. E uma outra coisa é que eu não preciso mais passar um parâmetro em nenhuma ordem específica. Eu posso passar eles conforme eu vou adquirindo esses valores, certo? Então vamos dizer que na minha lógica, a primeira coisa que eu consigo é o corpo do e-mail. Eu poderia passar o corpo do e-mail como primeiro parâmetro aqui e ele funcionaria normalmente. E eu posso tirar todos os parâmetros que não são obrigatórios aqui e ele também vai funcionar. Sem eu ter que me preocupar com ordem, que eu tenho o primeiro parâmetro que é opcional e depois eu tenho meus parâmetros obrigatórios, não importa mais a ordem. E uma outra coisa interessante é que se eu preciso adicionar mais um parâmetro futuramente na minha classe, fica muito mais fácil. Eu só crio o parâmetro, crio o método e depois na implementação onde eu precisar dele, eu coloco ele lá no meio da conversa. Então vou alterar todos os meus testes aqui para eu ter o mesmo resultado anteriormente usando somente Fluent, tá? Vou rodar aqui, como ele está com esse only aqui, só esse teste vai rodar. E tudo passando perfeitamente. E vou reimplementar esse teste de baixo também. Vou tirar o only aqui. E os dois testes passaram perfeitamente. Uma outra coisa interessante que vale notar aqui é a sintaxe do PHP. Olha como é que ela usa Fluent também. Estou dizendo aqui, espere que mail seja uma instância de classe mail e o valor isSent seja true. Como eu falei, tem muitas bibliotecas e classes que utilizam esse Fluent Interface, como eu tinha mencionado inclusive as migrations do Laravel. Agora tem mais uma coisa que eu queria fazer aqui só para terminar esse processo. Esse método send, por exemplo, ele é o único método que atualmente retorna void. Eu posso ter métodos na minha classe Fluent que retornem outros tipos também. E nesse caso, esses métodos específicos, eles deixam de ser Fluent, certo? Mas nesse caso aqui específico, não faz muito sentido o send retornar void. Mas faz sentido que ele também retorne a instância da nossa classe. E você vai ver que quando você utiliza Fluent, não faz muito sentido retornar void. Então, a não ser que você retorne um valor de outro tipo, não retorne void, retorne a instância da classe de novo. Porque isso significa que você pode manter a fluidez. E aí com isso eu posso até alterar a implementação do meu teste aqui para jogar o send aqui no final. E testando novamente, tá tudo perfeito. Implementamos aqui uma classe relativamente simples usando o Fluent Interface. Mas imagina as possibilidades de uso em classes que constroem queries SQL ou URLs, por exemplo. Além disso, podemos criar, usando o Fluent Interface, classes de action, que por sinal é o assunto desse vídeo que está aqui no card. Confere lá que é bem interessante. Enfim, as possibilidades são quase infinitas. Não se esqueça de deixar um like aqui nesse vídeo e se inscreva aqui no canal para ver mais vídeos de PHP e Laravel. E não entre em pânico.